Olá pessoal, hoje é segunda-feira, dia 10 de março. Estamos entrando no ar com mais uma edição do Jornal Últimas Notícias. E os destaques que preparamos para hoje são: Brasil, o país da impunidade. O brasileiro que nasce hoje, ele vai torcer, claro, pelo bandido, pois todo mundo vê que quem ganha é sempre o bandido. No meu tempo, todo mundo queria ser o mocinho nas brincadeiras, né? Hoje, o mocinho é preso. Internacional sai na frente e ganha o Grenal por 2 gols de diferença. Polentaço em Montebello do Sul. Câmara de Vereadores vota projeto para tirar direitos de servidores públicos. Procissão luminosa acontecerá hoje à noite. Estes são alguns dos assuntos que iremos abordar hoje no Jornal Últimas Notícias com Ednei Paini, diretamente aqui de Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul, Brasil. Pessoal, hoje meio cortado de alça de gaita, vocês podem ver que a voz não está boa, às vezes ela dá aquela falhadinha, mas temos que fazer, temos que levar as informações para você aí do outro lado. Na nossa conversa política de hoje vamos falar sobre corrupção. Já não é mais crime no Brasil ser corrupto, você sabia? Isso se você estiver do lado ideológico certo. O deputado federal André Giannone, do Partido dos Trabalhadores, faz um acordo com a PGR e vai devolver aí R$131 mil em relação a supostas rachadinhas. Será que as supostas? E também em relação ao caso, outrora, sabe quem era o relator do Conselho de Ética? Era Guilherme Boulos, aí companheiro do investigado, né? Guilherme Boulos então pediu o arquivamento do caso. É um companheiro aí, é um caso de um companheiro ajudando o outro, né? E um dos casos que transforma o Brasil em um dos países mais corruptos do planeta. É complicado isso que eu tô te falando, né? É um verdadeiro faroeste aqui no Brasil. Então, resumindo, o caso Giannones, devolvendo o dinheiro, ele não vai para a cadeia, roubou, mas não vai para a cadeia, e melhor ainda, ele nem vai ser caçado. Tivemos acesso ao áudio em que ele, Giannone, explica por que seus assessores têm que devolver um dinheirinho que receberam a mais em suas contas. Deixa eu botar para vocês aí o que aconteceu aí. É só o áudio, vai ter o rosto aí do Giannone, mas dá uma curtida no que ele falou nesse áudio. E elas vão me ajudar a pagar as contas que ficou da minha campanha de prefeito, porque eu perdi R$675 mil na campanha. Elas vão ganhar mais para isso. Isso é devolver salário, você está chamando de outro nome. Não é porque eu devolver salário, você manda na minha conta, eu faço o que eu quiser. Né? Isso são simplesmente algumas pessoas que eu confio e que participaram comigo em 2016, que eu acho que elas entendem que realmente o meu patrimônio foi todo dilapidado. Eu perdi uma casa de 380 mil, um carro, uma poupança de 200 mil e uma previdência de 70, e eu acho justo que essas pessoas também hoje participem comigo da reconstrução disso. Então eu não considero isso uma corrupção, porque isso é algo que pode até, não é segredo, não tem problema ninguém saber, é pessoa que é amigo que vai... Eu entendo que a hora que eu conversar vai se dispor a me ajudar, porque eu não acho justo, por exemplo, o Mário vai ganhar 10 mil, eu vou ganhar 25, né, líquido. Só que aí o Mário, os 10 mil é dele líquido, eu dos 25, 15 eu vou usar para pagar as dívidas que foram em 2016. Não é justo, entendeu? Então, Tá, chega, né? Chega. Você ouviu, né? O deputado, então, na época ele era prefeito. E ele no áudio, ele diz, aí nós percebemos que ele diz que não é corrupção. Ele só está depositando essa grana a mais pros assessores para depois eles retornarem a ele, porque deu um problema
Ele falou que a casa dele de 380 mil foi dilapidada dele, os carros e outros bens que ele perdeu. Bom, ele não explica como ele perdeu esses bens aos correligionários dele, mas ele é muito explícito ao dizer que vai depositar uma grana a mais e o correligionário dele ganhava 10 mil. Pô, um assessor ganhar 10 mil por mês? Meu chapéu, também quero ser assessor, hein? E ele ia pagar 25 mil pro assessor e o assessor devolveria 15 para ele. Que coisa aí eu sei. Ainda bem que eu não abro a boca, né? Mas eu sei de outros casos muito mais pertos que esse do Janone, né? Sei muitos mais casos. Bom, é por isso que a política não consegue ir em frente. Estamos falando de um parlamentar ligado diretamente a Lula, ao presidente da República. E ele é um réu confesso. Ele é um réu confesso. Essa foi só um pedaço do áudio que ele diz que quer a grana dos assessores dele, tá? Mas depois disso ele disse, ó, verdadeiramente eu roubei, eu afanei e agora eu quero devolver. Aí ele vai devolver aí 131 milhões de reais, né? Só que assim, ó, vou dizer pra vocês uma coisa que vai deixar vocês de cabelo em pé. Ele vai continuar tendo as regalias de deputado federal, vai continuar recebendo dinheiro público e ele vai continuar ainda com uma porção de assessores. Não vai acontecer nada com a criança. Ele devolveu uma parte da grana que ele roubou, que ele afanou de você. Você que é acostumado a defender políticos de baixo escalão, ele roubou também de você, tá? Bom, a nossa política brasileira vive momentos conturbados, onde a lei só se aplica a um lado da política. O outro tem centenas de casos de corrupção e nada é feito. Cara, isso é uma coisa inconcebível. Um parlamentar, nessa mesma condição de deputado, só que agora não vou mais falar nome, teve a sua licença cassada, mas vocês devem ter ouvido isso bem pouquinho, né, nas mídias grandes, mas ouviu. Isso porque ele emitiu opiniões. Tá, talvez ele falou alguma coisa que não deveria ter falado, mas mesmo assim a lei diz que um deputado é inviolável por emitir suas opiniões. Se ele acha que o ministro do STF é ladrão e corrupto porque deve receber dinheiro, o problema é dele. Ele não pode ser punido por isso, porque um deputado é inviolável. Nem sei se ele falou isso, tá? Eu tô supondo para vocês entenderem o caso. Porque o deputado é para ser a voz do povo. É como o vereador. O vereador, ele foi eleito para ser representante do povo. Sabemos que mais que um político comprovadamente duvidoso, obteve também... teve um político que ganhou um apartamento triplex, um sítio, em condições de corrupção. Foi comprovado esses atos. Tanto que ele foi preso, condenado por 2 instâncias. E com uma martelada por um ministro da Suprema Corte, ele foi liberado e com privilégios. Não vou falar o nome dele, pois sabemos que está na Constituição que depois que um político foi condenado, principalmente por atos de corrupção, ele, pela lei, tem que ficar 8 anos sem concorrer a cargos públicos. Ou não? Ou será que eu estou lendo a Constituição de um lado errado? Sem falar na ex-presidente Dilma, que foi impeachmentada e nas eleições consequentes, nas próximas eleições, ela concorreu a um cargo público.
Sim, ela não ganhou, mas ela concorreu. E se ela tivesse ganhado, ela tinha sumido. Bom, ela teve a sua candidatura aprovada por ministros. Hoje essas pessoas estão de volta ao cenário político, onde palavras são mais prejudiciais que a corrupção. Às vezes eu falo palavras muito duras aqui, mas é verdade. Eu sei que eu recebo críticas de muita gente, mas é o meu jeito de pensar. Se você roubou, eu não tenho político de estimação. E se você roubou, tem que ser punido. Não importa se é Lula, se é Bolsonaro, se é não sei quem, se é o ET. Todo mundo tem que ser punido, tá? Então, diz aí pra mim, você conhece algum político corrupto? Não vai conseguir nem botar nas redes sociais. Pessoal, esse foi o nosso bloco político para você entender mais. Às vezes a gente faz alguma graça porque, cara, parece até uma comédia, mas é a situação do brasileiro. Vamos lá para o bloco esportivo. Pessoal, vim com a gravatinha do Internacional, né? É só o que faltava. Ganhou, né? O primeiro dos 2 jogos que definirá o próximo campeão gaúcho aconteceu no sábado na Arena. O Grêmio saiu em desvantagem em sua própria casa, pois mostrou que tem uma equipe sem estratégia. E como o futebol é feito de estratégias, o Internacional funcionou perfeitamente. Aos 22 minutos da primeira etapa, Carboneiro abriu o placar para o Internacional. E 10 minutos depois, o homem-gol do Colorado, Alan Patrick, concretizou a morte do tricolor na sua primeira partida. Com mais de 51 mil torcedores na arena, o resultado pendeu para a equipe mais bem treinada, mais bem entrosada. Resumo, 0-2 para o time visitante. Depois de 8 anos sem ganhar nada, o Internacional está com uma das mãos na taça do campeonato. O derradeiro confronto acontecerá na Casa do Colorado neste sábado às 4 da tarde. Mas antes disso, o Grêmio tem um compromisso contra o Atlético lá em São João del Rei, pela Copa do Brasil. Será a mesma equipe que provavelmente irá enfrentar o Internacional no final de semana, né? Que final de semana! Preocupação para o técnico gremista aí será o desgaste físico. Mas acredito que precisa entrosamento para essa gurizada. Presta atenção, o Grêmio só fez um jogo bom nesse campeonato. O contra o Juventude lá na Arena, né? Depois disso, nada de bom. No segundo contra o Juventude, quase perdeu. Quase não chega à final. E na Copa do Brasil também. Então o Grêmio é um time que não tem apresentado um bom futebol. O Internacional, ao contrário disso, vem deslanchando. Roger foi o acerto da década do Internacional de contratar esse belo técnico de futebol. Pessoal, hoje à tarde então, hoje não, na metade da semana o Grêmio joga e a gente vem com mais informações amanhã, tá, pessoal? Parabéns aí para o Internacional nessa primeira vitória da final do Campeonato Gaúcho. Temos um oferecimento de Natal Fitness, dá uma olhadinha aí. Natal Fitness, a sua loja de acessórios esportivos. Atendemos os segmentos de caminhada, trilha, corridas, pilates, yoga, academia, paddle, beach tênis, ciclismo, natação e acessórios. Você também pode adquirir os produtos pelo site, que é natalfitness.com.br.
Aqui você acha só as melhores marcas: Lacoste, Lecoq Sport Life, Natal Fitness, Santuá, Body for Shoes, Wilson, Fila e Nike. Natal Fitness fica na rua Senador Joaquim Pedro Salgado, 270, ao lado do Shopping América. Pessoal, a Natal Fitness é que tem apoiado a gente nesse bloco esportivo. E hoje, como eu falei para vocês, cortado de alça de gaita. É muito calor e depois muito frio, isso deixa a garganta terrivelmente abalada. Vamos falar então da nossa Câmara de Vereadores aqui de Bento Gonçalves, que hoje à tarde votará um projeto muito importante, que prevê a retirada de direitos a novos servidores. Projeto esse proposto pelo Executivo Municipal. Então, o Sindicerp de Bento Gonçalves, que é o sindicato que detém a pasta, vai estar presente, juntamente com seus associados, para acompanharem essa votação. O projeto entrará em plenário a partir das 15 horas, mesmo após a solicitação do Sindicerp para a realização de uma audiência pública. Aí o presidente da Câmara de Vereadores, Anderson Zanella, coloca o projeto do prefeito Diogo Siqueira em votação. A sessão impactará diretamente nos direitos trabalhistas dos funcionários públicos e o fundo de aposentadoria também será impactado, hein? Presta atenção! Após uma reunião e consultas e manifestações dos servidores nas redes sociais, a diretora do Sindicerp de Bento Gonçalves decidiu a paralisação geral dos trabalhadores a partir das 14 horas de hoje para acompanharem essa sessão solene nas redes sociais. A presidente do sindicato veio, através das redes sociais, fazer um pronunciamento. Deixa eu botar aqui para vocês aí, ó. Preste bastante atenção. Urgente, urgente, urgente. Atenção, colegas servidores ativos e inativos. Nesta segunda-feira, na Câmara de Vereadores, às 15 horas, será votada a maior retirada de direitos da história do município de Bento Gonçalves. Colegas, essa retirada não compromete somente o servidor público, mas todo o serviço público do nosso município será atingido. Este projeto foi colocado na ordem do dia, na calada da noite, justamente para que nós, servidores, não tivéssemos tempo hábil para uma mobilização. Estamos, desde janeiro de 2025, tentando dialogar com o Legislativo e o Executivo, mas não tivemos sucesso. Também enviamos à Câmara de Vereadores vários abaixo-assinados, vários ofícios com várias manifestações, inclusive solicitando uma audiência pública para discutir um assunto tão importante. Também não fomos atendidos. Então, colegas, convido a todos vocês, segunda-feira, para estarem na Câmara de Vereadores. Tragam seus cartazes para acompanhar o voto de cada vereador. Não vamos permitir a retirada de nossos direitos. Colegas, unidos somos fortes. Aguardamos vocês. Pessoal, sentiram aí a força? Tem que meter pressão nessa gurizada. Esta foi a Neilene Lunelli, a ex-vereadora, se manifestando aí sobre o caso. A mobilização busca pressionar os vereadores para reverterem seus conceitos sobre o caso. Alguns já estão contra, outros, quem sabe, né? Podem impactar aí nos direitos adquiridos e na qualidade dos serviços apresentados à população. Isso é verdade, hein? Além disso, a categoria reclama da falta de diálogo com a administração municipal e da desvalorização dos profissionais. A votação promete ser um momento decisivo para o futuro dos servidores municipais de Bento Gonçalves.
Amanhã nós voltaremos com o resultado dessa votação aqui no Jornal Últimas Notícias, muito importante, principalmente aí o que tange ao serviço à comunidade, porque o servidor público ele tem que passar por um concurso, a não ser que seja um CC, né, um cargo de confiança. Ele tem que passar por uma prova para poder trabalhar aí com o público, né? Não pode chegar chutando balde. E se não houver mais gente nesses concursos públicos aí, vai impactar muito, pessoal, muito mesmo. Bom, amanhã nós voltaremos com a resposta do que aconteceu hoje na Câmara dos Vereadores. Vamos a um pequeno comercial e logo nós voltaremos daqui a pouquinho. Harmony Sonorizações. Mais do que som e luz, a Harmony Sonorizações oferece para você um serviço com mais de 30 anos de experiência em festas de casamentos, eventos corporativos, palestras, aniversários, baladas e shows musicais. Devido à qualidade em seu trabalho, a empresa se tornou uma referência em seu segmento. Harmony Sonorizações, o som na medida do seu bom gosto. Pessoal, hoje o Jornal Últimas Notícias tem oferecimento de Natal Fitness e Harmony Sonorizações, tá? Bom, hoje também à noite acontecerá a procissão luminosa que a gente sempre tem falado aí. O início das comemorações da festa ao padroeiro de Bento Gonçalves. O evento terá início às 19 horas na escadaria, ali no início da Marechal Floriano. A procissão luminosa da 147ª festa em honra a Santo Antônio. Tem a previsão de reunir em torno de 3.000 pessoas. Nesta edição, a procissão terá algumas mudanças em relação aos eventos anteriores. Os fiéis percorrerão a Marechal Deodoro até o Santuário Santo Antônio, onde os participantes serão recebidos com uma bênção campal, do lado de fora. Nos anos anteriores, o pessoal entrava no santuário e esse ano será diferente. Além disso, essa edição será marcada por uma homenagem aos voluntários do serviço público, os agentes que atuaram nos resgates durante as enchentes, os deslizamentos aí do ano passado. E merecem, né? Merecem. Deixa eu tirar a minha imagem da frente porque tem coisa gostosa atrás de mim aí, ó. Essa imagem se refere à maior polenta do mundo. A festa de aniversário de Montebello do Sul, que nós anunciamos na sexta, foi mencionada aqui na pauta, né, nessa sexta-feira. E os destaques da festa foram a cultura, a tradição, a hospitalidade do povo de Montebello do Sul. Marcaram os 33 anos de emancipação política. E nessa mesma pegada foi comemorado os 150 anos da imigração italiana no Rio Grande do Sul. O evento aconteceu mesmo com chuva. O tombo da polenta gigante foi o ápice da festa. Olha, dá uma olhada, tinha 800 quilos essa polenta. Que legal, hein? Bom, esse foi o jornal desta segunda-feira. Desejamos a todos uma semana repleta de saúde, com muita força. E nos encontramos amanhã. Eu acho que melhor da garganta, porque hoje tá feio o negócio, ó. Até amanhã. Tchau, pessoal.